Boa tarde, meus caros alunos. Pois então, hoje nós vamos começar uma aula de geografia e a temática que a gente vai tratar hoje é justamente a temática do relevo. Mas não a que a gente tratou somente na semana passada. Na semana passada a gente tratou dos agentes exógenos. Exógenos é aquele zoom que fica para fora da Terra. A gente falou da água da chuva, do sol, do vento, né? A água é um agente químico. Bom, tudo isso daí vai sedimentar as rochas e vai formar o que a gente chama de terra. A terra que a gente vê no chão, que a gente coloca a plantinha. Essa terra que a gente vê, um dia ela já foi rocha. Eu acho que com relação a isso aí, tá, todo mundo entendeu, tá? Agora o que eu quero falar para vocês é o seguinte: dentro da crosta terrestre, embaixo da crosta terrestre, e a crosta terrestre deve ter aí mais ou menos uns 40 quilômetros, abaixo disso daí, uma coisa pastosa e quente, é a lava, aquela lava que sai no vulcão. Agora veja só, essa crosta terrestre que a gente chama, é, é como se fosse um monte de placas, né? Um monte de placas, e elas ficam boiando em cima dessa, dessa bolha pastosa de lava, tá? Ela encobre, como se fosse um envolto, né? Essa bola de lava. Daí, essa placa que fica em volta da Terra, ela não é inteira, ela é toda quebrada. E ela, conforme vai no tempo, ela vai se ajustando. Então, quando uma placa bate na outra, significa o quê? Terremoto. É, exatamente. Quando tem quando uma vai encontrar com a outra e deixa um espaçozinho, acaba a lava fazendo essa pressão e sai para a crosta da crosta terrestre e forma os vulcões. Qualquer mexidinha que a placa dá é o que a gente chama de terremoto. Uma mexidinha de nada, a Terra inteira balança. Aquilo que para a natureza é um quase nada, para a gente pode significar a extinção da espécie humana. Exatamente. Para ilustrar esse tipo de coisa, e eu queria falar com vocês, a gente está falando o quê? De como que se forma o relevo, né? Como que se formam as montanhas, como que se formam forma as planícies, como que se forma o relevo em geral. O que, que é o relevo, gente? Isso aqui você nunca pode esquecer, tá? Relevo é a conformidade, ó, a conformidade, ó, é aquelas ondinhas, né? É a conformidade da crosta terrestre, entendeu? Da superfície terrestre. Como, de que forma que ela é? Ela é pontuda, feita uma montanha, ela é para baixo, assim, feita uma depressão. Então, isso tudo é o que a gente chama de relevo, tá bom? E como que é formado o relevo? Tem duas formas que eu já falei. Uma que a gente chama de endógena, ou seja, as forças lá do centro da Terra que faz pressão e faz a crosta terrestre se mexer e formar as montanhas e os vales e as planícies e os planaltos. E também tem as forças exógenas, que são o quê? São os intemperismos. É a chuva, o sol, o vento. Bom, isso daí eu consegui achar, gente, eu consegui achar um videozinho muito bom, até fiz um teste com vocês antes de saber que seria rolar, que a internet ela está oscilando também, então, às vezes está bem, às vezes está ruim, às vezes está bem. A aula da manhã que eu dei foi uma porcaria, a minha imagem quase nem saía, tudo tremida, sabe? Muito ruim mesmo. E eu não gosto da aula assim, eu gosto da aula que consegue ver, visualizar, não fica travando. Senão, a gente tem pouco proveito nisso. Hoje a aulinha vai ser mais curta, até por aquele motivo que eu falei ontem para vocês, né? A gente está adiantando tudo isso aí, tudo que eu falar é referente ao que já está postado, não vou postar nada novo, não nesse momento, tá? Talvez, muito provavelmente, vá se postar alguma coisa relativa à recuperação. E como vocês são os meus lindos e
provavelmente nenhum de vocês vai ser necessário fazer recuperação, porque vocês estão aqui acompanhando a gente desde sempre, né? Então, vai ficar muito mais para aquelas pessoas que não têm acompanhado, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, é questão de prestar atenção e diz respeito à nossa última aula, tá bom? Eu vou apresentar primeiro o vídeo para vocês, depois nós vamos voltar a conversar disso, tá bom? O vídeo é bem curtinho, bem rapidinho, pode ficar tranquilo, tá? Bom, vamos ver se dessa vez eu apresento ele desde o começo, né? Ó. Todo mundo está conseguindo. Se a crosta é formada por... Olá, pessoal, eu sou... Todo mundo está conseguindo ver? Eu quero que vocês me respondam no chat. A Lívia chegou. Bom dia, Lívia. Eu quero que vocês me respondam no chat. Como que tá? Ah, lá, o Lucas já respondeu. Sim. Legal, ó. Muito bom. Muito bom. Legal. Sinal que todo mundo tá vendo. Vai dar pra gente... Vai dar pra gente mosaico, é automático, vamos deixar automático. Aula de legal, João, aula boa. Bom, deixa eu soltar lá o vídeo. Todo mundo presta bastante atenção, tá? Antes de tudo, vou fechar o meu microfone para vocês, desde o começo, já começar a ouvir e ver bem o vídeo, tá bom? Quem quiser rever depois pode rever a aula, ou então ir até nesse próprio endereço que está aí, ó. Agentes internos e externos do relevo, tá bom? Vou soltar então esse vídeo, tá? Deixa eu só fechar meu microfone. Tássia Reis, e hoje o nosso conteúdo será os agentes internos e externos do relevo. O relevo terrestre é constituído por diversas formas. Daí vem o nome geomorfologia. Geo significa terra e morfologia significa formas. O nosso relevo, para obter tais formatos, necessita dos agentes modeladores que iremos dividir em dois grupos, que são os agentes internos e externos. Os agentes internos, ou endógenos, são provocados pelo calor do interior da Terra e modificam o relevo de modo mais acelerado. São esses agentes o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Eles são os responsáveis pelas maiores transformações no relevo e de modo rápido, se levarmos em conta o tempo geológico da Terra. Esses fatores são derivados do intenso calor que há no interior da Terra. Veja bem, a crosta terrestre, que é a camada em que vivemos, é formada por rígidos blocos que chamamos de placas tectônicas. Essa crosta está em constante movimento. E aí você deve estar se perguntando, como assim se movimenta se a crosta é formada por um conjunto de rochas rígidas? Bem, o que explicará esse fenômeno é, na verdade, o que está por baixo da crosta terrestre, ou seja, o manto. Como essa camada da Terra encontra-se em estado pastoso, já que é formada por rochas derretidas por ocasião do intenso calor proveniente do núcleo terrestre, as placas tectônicas movimentam-se sobre ela. Esse movimento é o que chamamos de tectonismo. Desta forma, esses movimentos podem ser suaves, tais como os movimentos epirogênicos, ou fortes, que conhecemos por orogênese, que é o movimento responsável pela formação das grandes montanhas. Esse movimento intenso ocorre nas bordas das placas tectônicas, quando ocorre o choque entre elas, fazendo com que haja o soerguimento do relevo e os dobramentos montanhosos, e também as erupções vulcânicas. Concentram-se, em sua maioria, nessas áreas de encontro de placas tectônicas. Como aqui no Brasil não ocorrem fortes movimentos tectônicos, mas sim os movimentos leves,
Em nosso território não existem grandes cadeias montanhosas, nem terremotos de grande magnitude, nem tampouco vulcões ativos, pois o país localiza-se no centro de uma placa tectônica. As erupções vulcânicas são grandes modificadores do relevo também, pois ao expelir o magma, que é a rocha em estado pastoso, que em contato com um ar mais frio se solidifica, transformando-se em novas rochas, modificando, portanto, o relevo. Os terremotos, por sua vez, transformam o relevo, pois esses abalos muitas vezes são violentos e são averiguados segundo a escala Richter, que varia de 1 a 9 graus. Podem rebaixar, levantar ou promover rachaduras no relevo de maneira muito brusca. Já os agentes externos ou exógenos modificam o relevo de modo mais lento e são responsáveis pelo processo de intemperismo, que é o processo natural de decomposição das rochas. Assim, provocam esse desgaste a ação da água, das marés, dos rios, dos ventos, da temperatura e os organismos vivos. É só nós lembrarmos das grandes falésias, aqueles paredões esculpidos pela forte presença ali das ondas, constantemente batendo e levando esse material para outros lugares. Existem 3 formas de intemperismo, que são o químico, o físico e o biológico. No caso do intemperismo químico, por exemplo, quando a água das chuvas, que possuem certa acidez, se infiltra nas rochas, essa inicia uma lenta dissolução dos minerais, ocorrendo a desintegração das rochas. Por isso, o ditado água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Na região da floresta amazônica, os solos são profundos, exatamente pela grande quantidade de chuvas. Já no sertão nordestino, os solos são rasos, rachados e pedregosos. Pois, como chove pouco, o intemperismo que predomina é o físico, que ocorre quando o calor dilata as rochas e o frio da noite a contrai. Dessa maneira, esse processo resulta na fragmentação das rochas. Já o intemperismo biológico é promovido pela ação de seres vivos, tais como o crescimento das plantas e suas raízes, que alteram a integridade das rochas, provocando sua fragmentação. Você certamente já presenciou uma calçada de concreto sendo soerguida em função do crescimento de uma árvore. Por fim, a própria ação humana, desmatando, construindo cidades, perfurando rochas em regiões de reservas minerais, também são um grande fator de transformação do relevo terrestre. Bem, essa foi a nossa mini aula de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima e tchau, tchau. Bom, eu acho, eu creio, né, que agora ficou um pouco mais claro como que se forma o relevo da Terra. Eu queria falar com vocês assim, como um exemplo, quando uma placa se move e ela se move em direção à outra, ela pode se mover assim, raspando de assim, ou ela ir de encontro. Quando ela vai de encontro, gente, olha o que acontece, bate uma na outra e sobe. Eu vou mostrar para vocês, logo mais aqui na frente, eu vou mostrar para vocês o que, que são essas placas tectônicas. Tectônicas, tá? Isso justamente para mostrar para vocês, para ver se vocês conseguem visualizar isso daqui. Eu vou achar uma aqui e vou mostrar para vocês. Copiar essa imagem, vou colocar aqui para que todo mundo veja e veja ela de um tamanho legal, tá? Deixa eu deixar ela um pouquinho só maior para eu apresentar ela para vocês, tá bom? Aqui, deixa eu mudar aqui. Uhum, uhum, uhum.
Layout da página. Tá, vou mudar essa orientação para paisagem. Aí, a gente vai vir aqui e eu vou mostrar para vocês esse desenho. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse desenho, porque depois do entendimento desse desenho que eu vou mostrar para vocês, a gente vai começar a mudar o foco do que a gente está aprendendo agora. Tá? Primeiro eu falei em movimentação dessas placas. Professor, mas que placa que é essa? É placa de trânsito? Não, são placas de crosta terrestre que envolve a Terra. Embaixo dessa placa, dessas placas, tem um magma, tem um manto, são rochas derretidas. Por isso que quando sai do vulcão aquela lava quente, né? Aquela lava quente nada mais é do que rocha derretida. Quando ela sai, o que é magma? É a lava do vulcão. É a lava do vulcão. Né? Você já viu em desenho, alguma coisa assim, aquele vulcão entrando em erupção, né? Sai fumaça de cima e tal, depois esparrama. Professor, magma praticamente é uma lava, pedra derretida, mas não totalmente derretida. O que é? Na verdade é rocha. A rocha mesmo. Rocha. A terra, a rocha. Só que essa rocha, como ela é aquecida a, nossa, 30 mil graus, né? O negócio é muito quente. Daí o que... Ô, Tiago, aí, rapaz. Bem, Tiago. Então, o que acontece? Ela se torna menos pastosa, mais líquida, e ela acaba passando pelas frestas. Nossa, e onde ela passa, ela abre um buraco e, pum, sai na crosta terrestre. E faz um vulcão. O vulcão, ele não come. Quando você começa um vulcão, ele não começa uma montanha. Ele começa a lava brotando na terra. Só que ela vai brotando e vai endurecendo. Vai endurecendo, daí ela vai formando um monte. Que daí dá aquela cara de vulcão que a gente já conhece. Entendeu? O vulcão não necessariamente ele é numa montanha, né? Mas quando começa o vulcão, a terra é reta. Só que só sai um buraquinho. Só que aquele buraquinho, quando sai, ele vai esfriando. E o meio dele tem um buraquinho. Daí vai jorrando do lado e vai endurecendo. Entendeu? Agora, só que esse buraquinho que eu falo, gente, muitas vezes são quilômetros. Exatamente. Tem uma região aqui no estado de São Paulo que quase metade do estado de São Paulo era uma única cratera de vulcão. Então tinha milhares e milhares de quilômetros o tamanho dessa cratera. Entendeu? Que a gente está acostumado a ver um vulcão pequenininho, mas quando surgiram os vulcões e começou a se formar crosta terrestre, meu caro, cada vulcão dava o tamanho de uma cidade inteira, entendeu? E daí fazia aquele esparramamento de lava durante, assim, em regiões enormes. Por exemplo, ó, uma característica da lava vulcânica, né, da rocha vulcânica, é que ela é de uma cor escura, tá? Quando a gente vai para o Paraná, por exemplo, lá para o estado do Paraná, e quem é de lá pode me falar, se tiver alguém aqui me fala, aquele pessoal é conhecido como pé vermelho. Sabe por quê? Eu sei. Minha avó mora lá. Ah lá, o Lucas tem coisa para falar. Meu pai é pé vermelho. Por que lá meu pai é pé vermelho? Por que lá chama de pé vermelho, Lucas? Pior que eu acho que é por causa da terra que é vermelho, deixou o pé inteiro vermelho. Muito vermelha a terra. Daí o que acontece, gente? Essa terra, por ela, né, ela ser formada de lava e no meio das rochas ter muito mineral, é uma terra fértil como nenhuma outra é. Então, por exemplo, lá no Paraná, onde tem essa terra vermelha, eles plantam café, plantam cana, plantam tudo quanto é coisa e vai muito bem. Por quê? Porque é uma terra, gente, cheia de minerais. Entendeu? E por que toda aquela terra é vermelha e aqui não tem terra vermelha? Porque lá naquela região teve vulcanismo. E esse vulcanismo fez o quê? Espalhou essa terra vermelha pela crosta terrestre. Não espalhou 2 quilômetros.
espalhou assim milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros essa terra vermelha, né? Então, aí é que tá. Entenderam agora? Por exemplo, lá no Nordeste, de repente, não teve tantos vulcões quanto aqui. Lá não tem terra vermelha. Lá a terra ela é mais sedimentada, ela é um outro tipo de terra, ela não é tão fértil, né? Ela necessita de uma cobertura vegetal para ela se tornar fértil, como na Amazônia. Se tirar toda aquela floresta da Amazônia, a terra que tem ali não é uma terra muito fértil. O que torna ela fértil é justamente a floresta em cima dela para manter ela úmida, né? As folhas caem, apodrece ali e acaba formando o solo, tá? Mas a terra vermelha, ela é por si só e naturalmente muito fértil. Por causa do quê? Por causa dos elementos, né? Dos minerais que compõem. E esses minerais vieram de onde? Para debaixo da crosta terrestre, lá do manto. Entenderam agora? Eu quero mostrar para vocês um desenho, e esse desenho ele vai estar mostrando para vocês as placas tectônicas que existem na Terra. É claro que não tem, você vai ter que imaginar aquilo ali, a Terra, o globo terrestre, né, aberto, tá? Não é o globo assim, é o globo aberto. Então presta atenção, ó. Vou mostrar para vocês. Tudo bom, Tiago? Como vai? Fala com a gente aí, Tiago. Será que o Thiago tá ouvindo? Ah, oi. Poxa, fião, você ficou sem aparecer aqui. Pelo menos, eu senti sua falta. Vamos lá. Todo mundo está conseguindo enxergar? Todo mundo está conseguindo enxergar essa tela que está aí? Sim. Tá tranquilo, né? Então agora eu vou para lá, para essa tela, e vou conversar com vocês a respeito dela. Deixa eu tirar esses negócios aqui de cima para ficar só aqui. Aumentar um pouquinho mais. Ô, louco. Aumentar um pouquinho mais para a gente poder visualizar melhor. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui. Vamos voltar. Aqui. Aumentar ela só um pouquinho, que aquela hora eu aumentei demais. Aí. Aqui um pouquinho. Aqui também mais um pouquinho. Aí a gente vai tirar isso aqui. Aí. Agora que vocês estão vendo, ó, aqui é o Brasil, ó. Aonde tem esse risquinho vermelho é uma placa tectônica. Ó, então existem várias placas tectônicas. O Brasil, no caso, ó, não tem nenhuma placa tectônica que corta ele no meio. Agora olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma placa tectônica aqui. Essa placa tectônica aqui é uma placa indiana e aqui em cima é a placa euroasiática. Essas duas placas, elas batem uma na outra. Diferente, por exemplo, da placa norte-americana, que tem aqui, ó, com a placa do Pacífico. Elas, no caso, elas fazem assim, raspam uma na outra. Quando raspa uma na outra, também tem um efeito enorme de terremoto. Porque essa raspadinha que ela dá, gente, para quem está aqui em cima dela, é um estrondo, é prédio caindo, sabe, buraco abrindo no chão, é um terremoto. Entendeu? Para a natureza isso aí não é nada. É que nem o nosso movimento de respiração. Para a Terra, para o planeta. Agora, para a gente que é minúsculo, nossa, é um estrondo enorme. Agora, veja só. Quando a gente pega e analisa aqui, ó, a gente tem duas placas aqui, ó. Essa placa do Pacífico aqui, ela também é desse lado aqui, tá? Porque, tá vendo? Ó? Ela faz isso. Agora, veja só. Esse lugar aqui, ó, é o conhecido Japão. Tá vendo aqui, ó, onde eu tô com o cursor? Tem aqui, ó, prata,
placa aqui, ó. Aqui colocou prata, mas é placa. Placa do Mar das Filipinas, aqui, ó. Tem a placa do Mar das Filipinas, tem a placa norte-americana, que essa mesma daqui é a mesma dessa daqui, ó. Tá? Ela continua aqui. A gente tem a placa do Pacífico, das Filipinas, a Euroasiática, e esse lugar aqui, por ter várias placas, uma encontrando com a outra, é um lugar que é muito instável. Nesse lugar, direto tem terremoto. Vocês já ouviram falar que lá no Japão tem direto terremoto? Justamente porque ali tem um encontro de várias placas tectônicas. Então, por ter várias placas tectônicas, ali tem maior possibilidade delas estar se encontrando, raspando, se encontrando. Então, ali tem muita possibilidade de abrir o chão e fazer vulcão. Esse lugar ali, gente, ó, aqui, ele é conhecido como Círculo do Fogo. Círculo do Fogo. Agora, olha uma curiosidade aqui. Tá vendo o Brasil? Ele fica na placa sul-americana. E ele não tem nenhuma placa que passa em cima do Brasil. Então, por isso que o Brasil é um lugar mais estável. Ele aqui não tem... pouco se ouve falar em terremoto. Quando a gente ouve falar alguma coisa, é um barulhinho, alguma coisinha que acontece. Mas não é aqueles terremotos enormes, né? Até porque, ó, a placa sul-americana e a placa africana, elas não batem uma na outra. Pelo contrário, elas divergem, elas estão se afastando uma da outra. Entendeu? Na verdade, todas essas placas, elas cada um caminha numa direção. Entenderam agora? Então, aí é que tá. Pessoal, por que eu estou falando disso daqui? Vocês já notaram que aqui, ó, o Brasil, onde está o Brasil, ele quase que se encaixa aqui na África? Vamos voltar aqui e eu quero conversar com vocês. Vamos voltar aqui. Quem que é o Bifix? Por favor, fala comigo no chat aí. Por favor, fala comigo aí no chat. Quem que é? É Bifix M. Quem que é? Quem que é esse garotinho que tá aí? João Evangelista. João Evangelista, tudo bem? De que série que você é? E quem que é o Biflix? Por favor, me fala seu nome aí no chat. Pode fazer isso. O João Paulo organizou tsunami. Então, João, quando as placas se mexem no fundo do mar, também tem encontro de placa. Então, essa separação faz uma movimentação enorme de água. Daí, isso daí acaba gerando os tsunami. Aonde que tem tsunami? Lá na região, onde que eu falei que é o Círculo do Fogo. Bifix, fala para mim quem é você, filho. Eu preciso saber o seu nome. Pode ser? Oi, professor. Oi. Como que é seu nome e qual é a sua série? Que só pelo seu nickname aí não dá para saber quem é você, não. O João Evangelista resolveu aparecer, que bom também. Pode abrir o microfone, fala comigo. Bifix é Jennifer Beatriz. Que série que você é, Jennifer Beatriz? Fala para mim, para eu anotar. Pega uma canetinha para mim. Pediram uma caneta pro meu filho. Sexto ano, tá? Aqui todo mundo é do sexto ano. Mas de que sexto ano que você é, Jennifer? Um papelzinho também. Sexto A. Então eu vou colocar lá, Jennifer, que você hoje participou da nossa aula, tá bom? Eu queria que você falasse para mim como que você tá, se você está entregando as coisas, se você está copiando as atividades, como que está a sua situação. Obrigado. É Jennifer, né? Deixa eu anotar aqui, ó. Jennifer. Sexto ano A. Jennifer, estou bem, estou fazendo as coisas. Depois eu vou dar uma olhada qual que é a sua situação aqui, tá, Jennifer? E o nosso amigo João Evangelista. João, como que está a sua situação? Fala para mim aí.
Hã? João? João, você pode falar comigo, João? Ué, Quem está falando é o João? ué. Não, mas é um outro João, é o João Evangelista. Um outro que está aí. Ó, vai lá dentro, você pode. Vai lá. Eu tô colocando meu filhinho também na aula aí. O molequinho tem 10 aninhos, ele vai assistir aula com a gente. Ele tá aqui do lado só espiando. Tô mal, hein? Tá mesmo, hein, João? Você precisa, o mais rápido possível, tá falando comigo, conversando comigo, para ver se a gente arranja a forma de botar essa matéria em dia. Então, eu vou pedir para você, no final da aula, não ir embora e falar comigo, tá bom? Todo mundo vai embora, mas você vai ficar, tá bom? Para a gente poder conversar, daí eu vou desligar a gravação e a gente vai conversar. Bom, a gente tem o João. João, que série que você é, João Evangelista? Que série que você é? Coloca aí no chat, tá? Daí, gente, é o seguinte. Por que eu tô falando isso aí? Você viu que a África quase que encaixa com o Brasil? É, porque existe uma, uma teoria, né, de um cara, ele chama Werner, o sobrenome dele, de que ele fala assim que teve uma época na história de formação da Terra que os continentes, a África, a Europa, a América, era tudo emendado. Daí, por causa desse tectonismo, dessa movimentação das placas, os continentes acabaram se afastando. Se a gente for ver bem, você vai ver que tem a ver. Por que que tem a ver? Você viu aí no caso que parece que quase que encaixa certinho? Tiago, eu também estou vendo você, você faz uns dias que não também aparece aqui. Que série que você era mesmo, Tiago? Era tudo junto, era isso mesmo, Lívia, era tudo junto, e por causa dessa movimentação é que ela foi separando. Entendeu agora? Uhum. Vamos dar de novo uma olhada lá naquele desenho que eu mostrei para vocês. Ó, vamos lá dar uma olhada de novo. Ó. Todo mundo está conseguindo ver já? Já consegue ver? Sexto C, Tiago. Sexto C. Tiago, você está em dia? Ah lá, a Karen chegou, só que ela chegou um pouco atrasada também, né? Vamos ver. Todo mundo está conseguindo ver o desenho da placa, das placas tectônicas? Olha só, aqui, aonde teve um aluninho aí que falou para mim, o tsunami, professor. Exatamente, ó, nessa região do Japão aqui, tem muitos tsunami. Por quê? Porque uma placa, quando ela junta com a outra, ou ela afasta da outra, ou ela raspa na outra, isso daí para a gente é uma coisa enorme. Para a Terra é quase nada, mas para a gente é uma coisa enorme. E isso provoca o quê? Toda uma movimentação de água debaixo do oceano. E forma ondas assim enormes, o tamanho de 2, 3 prédios, sabe? Um prédio assim de 50 andares. E daí essa onda vem e acaba fazendo aquele arraso que a gente já sabe que o tsunami provoca. Tá bom? Gente, essa aula aqui, ela não tem a intenção de zerar todo o conteúdo que a gente está falando. Não tem essa intenção de forma nenhuma, tá? Mas, digamos assim, ela começou a te dar, então, subsídio para agora sim você pegar e lá naquele texto que está falando do intemperismo, falando da formação do relevo, poder ir lá nesse texto e conseguir ler. Ler ele e entender um pouco melhor, tá bom? Agora entendi, né, Lívia? Ô, Lívia, que série que você é? Você é sexto C também, né? Lívia. Sexto C. Lívia, nós vamos conversar também no final. Ninguém, só o sexto B. O João Evangelista.
Ô, João, hoje é aula de geografia, tá? Você tem que participar e não pode faltar. É na quarta-feira, que é aula de história, tá? Isso. A Lívia também, tá, Lívia? Você não pode faltar de forma nenhuma, Eu nem, também estou para sexto B, professor. nem na quarta e nem na quinta, tá? Porque na quarta e na quinta-feira tem história, tem geografia e sua classe tem as duas, tá bom? A Jennifer, que é sexto A, pode vir só na quarta-feira. Mas, ó, gente, eu tô falando isso aí, mas você pode vir na minha aula, porque o grupo que eu tenho da aula é chamado de Geohistória, ou seja, de geografia e de história. Aula de história, Bifrix aí é a Jennifer, né? Então, a aula de história é toda eu também falo bastante, Jennifer. É toda quarta-feira. História é quarta-feira e na quinta-feira é a geografia, tá bom? Então tá. Pessoal, eu vou falar para vocês o seguinte agora. Ó. A aula chegou ao final. Não tem mais como a gente ficar andando e colocando mais coisa, porque eu tenho que encaminhar alguns casos aqui, dos meus alunos, tá bom? E eu vou pedir para vocês o seguinte, ó, eu quero ficar falando aqui, eu quero falar com a Lívia, então, Lívia, você fica um pouquinho. O Tiago, eu quero também dar 2 palavras com você, Tiago. O João e a Jennifer. Eu, Regis. O que eu vou falar com eles, né, é a respeito da entrega de atividade, o que eles podem estar fazendo e ver se algum deles já fez a recomendação que eu pedi, tá bom? O restante do pessoal, bom final de semana, curte bastante, aproveita que agora o dia está mais fresquinho. Acabou a aula. É para eu ficar, Regis? Sim, fica um pouquinho só para a gente conversar. E eu? Tá. Eu quem? Eu. Ah, não, Lucas, você tá bem, cara. Você é um dos meus melhores alunos. Ok, Tá bom? tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Quem eu pedir para ficar, por favor, fiquem aí, tá? Eu tô parando a gravação. Tá bom? Você fica, Biflix.